Olá, pessoal. Que bom! Nós estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online e hoje nós vamos começar um novo módulo, o módulo 5, a pessoa que Deus usa vivendo acima da mediocridade. Ok? Esse vai ser o nosso assunto. Esse material foi adaptado a partir do livro Como Viver Acima da Mediocridade, levando a sério seu compromisso com a excelência, do autor Charles Swindoll, que nós adaptamos aqui para o nosso estudo. Tá ok? Essa parte, esse módulo, aliás, será dividido em duas partes. O volume 1, que nós vamos começar hoje, e ele é constituído de duas partes. A primeira parte, para confrontar a mediocridade, é necessário pensar corretamente, que é a que nós vamos iniciar hoje. Depois, a segunda parte, vencer a mediocridade significa viver de modo diferente. E depois o volume 2, que nós vamos ver mais para frente. Tá bom? Vivendo acima da mediocridade. E nós vamos fazer uma pequena introdução e vamos entrar no estudo número 1. Quem lhe dá ordens? Uma pergunta incômoda, né? Afinal de contas, quem governa a tua vida? Essa é a pergunta correta. E nós temos uma frase aqui que nós adaptamos: não é inteligente acomodar-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Esse tipo de conformidade, de acomodação, ela é burra, assim, sendo direto na abordagem da questão. Porque são atitudes, são escolhas. E, dependendo do tipo, da qualidade das escolhas que nós fazemos, é o que vai ser a nossa vida. E viver é uma coisa de longo prazo, pelo menos da nossa dimensão, ok? São anos, décadas, que nós vamos estar trabalhando, realizando, conquistando, enfrentando uma série de coisas, e não é uma coisa automática, imediata, não. São semeaduras que nós vamos fazendo e a colheita vem. Mais tarde ou mais cedo, a colheita chega. E, dependendo do tipo de semeadura, das escolhas, das atitudes tomadas, é o que eu vou ter para colher. E aí vai depender de uma decisão da minha parte. E ser diferente no meio de uma geração acomodada, conformada, presa na cegueira espiritual, não é uma tarefa fácil. Ela vai exigir uma determinação intencional da nossa parte, de você nadar contra a maré, para você construir um legado que agrade a Deus. Não é que agrade o homem, não é apenas uma questão de sobrevivência, é um estilo de vida que agrada a Deus, porque nós existimos para o louvor da sua glória, ok? E Jesus veio para nos trazer a oportunidade real de uma vida abundante, de uma vida plena. Isso é consequência da cruz. Nós temos que entender o propósito divino. E nós temos que entender a maneira como o Espírito Santo trabalha para a gente cooperar nesse processo. O Espírito Santo trabalha com o nosso caráter,
com a qualidade do nosso coração. Ele trabalha com a qualidade, o entendimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa experiência com Deus, dessa intensidade de um relacionamento íntimo com o Senhor. E, primariamente, o Espírito Santo usa o material que se chama Bíblia, a palavra de Deus. Então, você tem que entender como é que esse jogo se realiza ao longo da nossa vida. Jogo aqui eu estou dizendo todo um processo, todo um trabalho. Ok? Na verdade, o Espírito Santo quer construir maturidade, crescimento na tua vida. E o padrão é Cristo, não tem outro padrão. Ele veio, fez algo tremendo para nós e ainda deixou exemplo, e ainda intercede por nós. Agora mesmo, Ele intercede por nós. Então, nós temos que entender todo esse processo para agir de forma cooperativa com o Espírito Santo. Mas, para a gente atingir metas e alvos, nós precisamos de perseverança, de disciplina, para poder caminhar na direção correta. Porque, ao acaso, uma hora para cá, outra hora para lá, uma hora para cima, outra hora para baixo, dificilmente eu vou conseguir atingir alvos. Então, isso a gente precisa estabelecer como princípio na nossa vida. Se nós queremos voar como uma águia nas alturas, nós temos que romper com a gravidade do pecado e da ignorância, do engano na nossa vida. E o referencial que a gente tem através do Espírito Santo é a própria palavra de Deus. Porque tudo é por fé. E a graça de Deus opera num ambiente de fé. Nós nunca podemos esquecer que essa é a realidade sobrenatural que funciona. Ok? É muito fácil seguir a multidão. É muito fácil se comportar como manada, como gado. A luta começa quando você quer agradar a Deus. Aí começa todo um diferencial que vai exigir muito esforço, muita concentração da nossa parte. Na verdade, Deus programou algo tremendo a nosso respeito, que nós fôssemos vitoriosos, vencedores, por meio de Cristo, exatamente aqui onde nós estamos na terra. E nós não podemos desistir facilmente apenas porque erramos uma vez. Não, vamos continuar intencionalmente insistindo nessa caminhada, que é uma caminhada de santificação. Os frutos da nova criação de Deus em mim, para a glória do Senhor. E nós não temos que nos render facilmente ao engano da carne, do mundo, do diabo, porque esses três jogam no mesmo time. Mas nós temos que nos render à direção do Espírito Santo, que usa a Bíblia, o material da palavra de Deus, para edificar a igreja, que somos nós, ok? E a vida de excelência não é apenas alguns momentos, uma hora muito bom, daqui a pouco apaga, não. Uma vida de excelência é um estilo de vida, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, uma vida de excelência para a glória de Deus. Tá bom? E qual vai ser o primeiro trabalho do Espírito Santo quando a gente vem para Cristo? Desconstruir fortalezas e quebrar cadeias na nossa vida, esse aprisionamento do nosso entendimento,
para que a gente saiba quem é Deus. A questão do engano. E eu me lembrei daquilo que Jesus disse aos discípulos lá em Mateus 24:4, quando ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, na verdade, a matéria-prima do diabo é a mentira, é a falsidade, é o engano. Ele não quer que você conheça a verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, vocês serão confrontados com a minha verdade e vocês serão transformados. E o diabo não está interessado nisso. Muito pelo contrário, ele quer que você continue na escuridão, porque no escuro você não enxerga para onde está indo. Falta discernimento, falta percepção. Então, o trabalhar da santificação na nossa vida é uma desconstrução intencional do Espírito Santo. Morrer para mim mesmo, acabar com essa história do engano, da manipulação, do diabo na minha vida, da influência perniciosa da carne, dos atrativos do mundo, colocando laços na minha vida. Então, essa desconstrução tem que ser profunda e intensa para que eu possa andar com Deus num relacionamento de intimidade. Isso é uma escolha que nós fazemos. Não é simplesmente ser salvo do inferno. Isso é muito pouco, isso é só o começo. Na verdade, é a nossa maturidade que está em jogo. E Deus quer trabalhar o nosso crescimento, a nossa maturidade. E eu tenho que ser cooperativo com o Espírito Santo no tempo da minha vida, da minha existência. E a minha utilidade, ela está diretamente proporcional ao trabalho do Espírito Santo nessa qualificação do meu coração. Ok? Para que Deus possa me usar como canal, um canal livre, liberto, disposto, disponível, trabalhado numa pedagogia de relacionamento íntimo com Deus, para que Deus possa me usar para abençoar outras pessoas. Então, isso tudo está interrelacionado e nós temos que ter entendimento claro sobre isso. Ok? Então, vamos entrar no primeiro estudo. Eu não vou completar o primeiro estudo, porque ele, se não me engano, é um dos maiores da apostila, e ele é o mais importante, porque é o começo de tudo. Então, vamos devagar, e na semana que vem a gente acaba e conclui o primeiro estudo, tá bom? Nós estamos na primeira parte, que diz: para confrontar a mediocridade é necessário pensar corretamente. Um pensamento, uma maneira de pensar viciada, corrompida, vai me deixar preso na mediocridade, naquele modo stand-by, aquele modo sobrevivência, aquele modo de conformação com as coisas do mundo. Seguir o fluxo. Então, a primeira coisa que Deus tem que trabalhar na minha vida é a minha maneira de pensar, a minha inteligência. Uma inteligência voltada para Deus. Uma inteligência que rompe com as trevas. Uma inteligência que é sensível à direção do Espírito Santo. Inteligência espiritual, que é muito mais do que uma inteligência normal, como a gente conhece na nossa vida normal, secular. E o estudo número 1 começa pela mente. Tudo começa em sua mente. Ali está uma guerra tremenda entre Deus e o diabo, entre a verdade e a mentira, entre luz e trevas, entre prisão e liberdade. É isso. E tem que começar pela mente, porque senão trava.
Senão, segura, é uma gravidade que te prende, que te segura. E Deus quer romper com essa gravidade da carne, do mundanismo, na nossa vida, trabalhando a qualidade do nosso coração, um coração sensível à direção do Espírito Santo. E é uma batalha aguerrida, árdua, você romper com a sua estrutura de pensamento ou de entendimento, para que você tenha liberdade para olhar e perceber e discernir as coisas espirituais. E essa batalha é decisiva na vida de qualquer um, que é a renovação da minha mente. E os meus pensamentos, quando a Bíblia fala de levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, ele está falando de liberdade para obedecer a Deus, porque um prisioneiro, ele não consegue obedecer a Deus, ele está escravo de uma blindagem de engano que corrompe o seu entendimento e torna ineficaz as suas escolhas, porque serão sempre escolhas erradas. Olha que coisa tremenda. Deus quer te libertar e Ele começa, não é expulsando o demônio, sai, Satanás, não é isso. Ele quer libertar a tua mente para que não haja brecha para demônios na tua vida e você possa andar de cabeça erguida de um modo digno da vocação para o qual Deus te chamou. Olha aí como é que o negócio é mais intenso, o que Deus quer fazer na nossa vida. E tudo foi conquistado na cruz. Agora tem que pegar aquilo que a cruz realizou e aplicar em mim, porque se eu morri com Cristo, eu ressurgi com Ele, eu ressurgi em novidade de vida. Agora, o Espírito Santo vai trabalhar a edificação dessa nova vida em mim e trabalhar a conformação da minha vida para ser útil ao Senhor. É sempre assim, não vai mudar não. Não tem plano B, não tem alternativa. Essa é a maneira que Deus estabeleceu, é o padrão que Deus estabeleceu. E o diabo, ele se levanta contra isso. Porque escravidão tem a ver com ignorância, tem a ver com engano. Quando você rompe com essas coisas, o diabo já não consegue te manipular, aí ele tem que buscar outro tipo de abordagem para te atingir. Ele sabe disso. O problema é que nós ficamos meio distraídos pela vida. E o diabo usa a mesma tática, a mesma estratégia desde o início. E, ao longo do tempo, ele aprendeu por experiência. O maior psicólogo que existe é o próprio diabo, porque Deus não precisa, porque Deus já nos conhece. Mas o diabo aprende por observação, por diagnóstico. É lógico que uma intenção maliciosa, mas ele aprende e vai acumulando experiência. E esse é o nosso inimigo. Ok? E a gente tem que ficar esperto com relação a esse tipo de coisa. Bom, você vai encontrar muitas dificuldades pelo caminho, principalmente pessoas que vão te criticar, que vão zombar de você, que vão trazer pensamentos negativos, irônicos, sarcásticos, para que você não saia do quadradinho e continue ali, na mediocridade de todo mundo. Mas é preciso coragem para romper com isso, ok? E uma coisa séria é que Deus procura por adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Um prisioneiro não consegue atingir esse nível.
É simples assim. Deus tem que trabalhar isso na tua vida para que você seja levantado nesta geração para o louvor da sua glória. Um adorador é uma pessoa liberta. Essa que é a questão. Nós temos que começar a entender essas coisas. E um adorador, ele é livre, ele é liberto, e ele ama a verdade, e a verdade é poderosa na vida dele, a verdade é o fundamento da vida dele, a verdade é a motivação, o estímulo, a energia que conduz a sua vida, e a verdade é Cristo. É assim. A gente não se distrai pelo caminho, a gente olha para Cristo. E de lá vem toda a nossa inspiração. Mas uma pessoa aprisionada, de mente fechada, de estrutura de entendimento travada, fortalezas mentais, pensamentos corrompidos, como é que eu vou adorar a Deus? E como é que eu vou servir a Deus? E como que o meu serviço vai deixar um legado na terra? Difícil. Então, a liberdade é a primeira coisa que Deus vai começar a trabalhar na vida daquele que nasceu de novo. E isso não para até o fim. Ok? Porque nós precisamos de sensibilidade para andar no mundo espiritual. E com uma mente aprisionada, com o coração travado, você não consegue, você vai acabar caindo na religiosidade, porque é isso que o ser humano, naturalmente, consegue fazer. Mas ele não consegue fluir no reino do Espírito. E aí que está a dificuldade. O diabo vai fazer de tudo para te deixar travado. E nós temos que romper com isso. E, por outro lado, é muito fácil seguir o sistema do mundo por uma questão de sobrevivência. Todo mundo faz, então eu vou fazer. É esse tipo de pensamento que é maligno. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Eu fui chamado, eu tenho que viver uma vida de obediência a Cristo e não ao sistema do mundo. É um novo mundo, é uma nova criação, com princípios, com mandamentos diferentes. E agora eu tenho que andar por fé, com discernimento, para agradar aquele que me chamou, para responder de forma correta àquele que me chama e que me levanta e que me edifica. Então, tudo depende de uma iniciativa da minha parte, porque seguir o sistema do mundo é o que todo mundo faz. Mas só que nós fomos chamados para seguir uma direção diferente. Enquanto que o mundo olha para baixo, nós olhamos para cima. Enquanto que o mundo corre atrás dos desejos da carne, nós vivemos para agradar a Deus. Enquanto que o mundo está apenas querendo sobreviver e com um destino tenebroso diante deles, nós não. Nós obedecemos a Deus aqui na terra, enfrentamos todo tipo de oposição, mas nós sabemos quem nós somos, qual é o propósito da nossa vida e para onde nós vamos. É diferente. Agora, assumir um compromisso de aliança com Jesus Cristo tem preço, tem custo, e eu tenho que ter consciência disso, e nada que o diabo levante diante de mim vai me impedir de amar a Deus acima de todas as coisas. Ok? Vamos ficar por aqui com essa pequena introdução para a gente não cansar muito vocês. E eu espero que você esteja com o coração aberto para essas verdades que nós vamos trazer aqui. E olha, não vai ser uma abordagem muito cômoda, muito tranquila, muito confortável. Não vai ser, não. Ao longo de todo o módulo, tanto do primeiro quanto do segundo, nós vamos confrontar a mentira na nossa vida.
porque nada podemos contra a verdade. Nada. Ok? E Deus é o maior interessado que eu e você sejamos levantados na verdade da palavra de Deus, que a minha vida e a tua esteja enraizada na verdade da rocha eterna, que é Cristo, para que a nossa vida seja para o louvor da glória do Senhor. Ok? Que você tenha uma ótima semana, medite em espírito de oração sobre essas coisas, aprenda a meditar diante do Senhor com a ajuda do Espírito Santo, para que coisas tremendas aconteçam na tua vida e através da tua vida. Eu espero você a semana que vem. Um grande abraço.